Jeremias capítulo 29, vamos para a nossa mensagem nesse momento, versículo 11, um texto muito lido, muito declarado por nós em tempos difíceis e em tempos de bonança. Diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Se você acredita nisso, diga amém. Não, vou repetir: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. 2, amém. Vou repetir de novo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Amém. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, diga amém. Amém. Versículos 12 ao 14 é onde eu quero me atentar nessa mensagem. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, guarde isso daí. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Diga comigo, todo o coração. Versículo 14: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os despertei, diz o Senhor. O tema dessa mensagem é: Deus pode mudar a sua sorte. Eu digo de novo: Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode mudar a nossa sorte, amém? Quando nós vamos para esse texto de Jeremias capítulo 29, no versículo 14, quando o autor diz: e eu me deixarei ser encontrado por vocês, e os trarei de volta do cativeiro. Na versão ARA, que é a versão Almeida, revista e atualizada, diz: e eu mudarei a sua sorte. Nos trazer de volta do cativeiro é o mesmo que no original dizer: e eu mudarei a sua sorte. O Deus que eu e vocês servimos, Ele é capaz, Ele é potente, Ele quer, Ele deseja, Ele vai mudar a minha, a sua sorte. E essa mudança de sorte não é numa perspectiva natural apenas, mas também, porque eu acredito num Deus que Ele é tão espiritual, tão sobrenatural, que Ele opera no natural. Que Ele vem nos dar pedras para dizer: eu sou Deus nos céus, mas eu sou Deus na terra. Deus não é Deus apenas nos céus, Deus é Deus na terra também. O Deus que nós confiamos, o Deus que nos alcançou, Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que nos vê. E a parte mais linda desse versículo, ou desse conjunto de versículos, eu sei que o versículo 11, ele é inspirador. Sou eu que tenho planos para vocês, planos de paz, um futuro de glória e de esperança. Isso é lindo, e isso Ele tem para nós. Mas para mim, irmão, sabe qual que é a parte que mais me impacta? É o versículo 14, quando Ele diz: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Porque o ponto principal da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa família e da nossa história, ele é completamente mudado quando nós o encontramos. É quando nós encontramos o Senhor, quando Ele nos permite ser achado por Ele. É nesse momento que de fato a chave da nossa sorte ela muda. É nesse momento de fato que as coisas começam a fazer sentido. É nesse momento de fato que os milagres eles passam a ser gerados. Porque causas impossíveis são geradas nas nossas ambições, convicções e habilidades naturais. Não são milagres, irmãos. São situações que foram bem administradas e bem resolvidas. Milagres são causas que são resolvíveis somente por um Deus que age no sobrenatural. Milagres só se dão em causas que as nossas competências humanas, elas não conseguem resolver, ou elas não conseguem lidar. E eu te faço uma pergunta com muito amor nesta manhã: quantos precisam de algum milagre na sua vida? Quantos precisam de algum milagre na sua casa, na sua família, na sua história? Quantos precisam? Eu costumo dizer que todos nós precisamos. O primeiro milagre, o milagre da vida, porque esse é o grande milagre. Alguém que disse que não precisa de um milagre, eu acho que precisa repensar com muito amor, porque nós precisamos do milagre da vida, o milagre da saúde, o milagre do ar que respiramos. Eu não posso negar com vocês que Jeremias é um livro atraente, irmãos. Jeremias foi escrito pelo profeta que estava vivendo talvez um dos períodos mais conturbados da história. Um período no qual o povo de Deus estava exilado, um povo que foi tirado do seu lugar de
comodidade, do seu lugar de conforto, do seu lugar no qual eles se sentiam guardados, cuidados, e foram levados para um outro lugar, para a Babilônia. Mas mais do que isso, Jerusalém foi destruída nesse contexto, irmãos. Imagina só a nossa cidade toda destruída, imagina só um contexto todo de angústia, de opressão, de medo, de exílio, de escassez, de falta. Era o que eles estavam vivendo aqui, irmãos. O texto de Jeremias, por isso que alguns chamam Jeremias do profeta chorão, porque Jeremias ele vai para a presença de Deus, e graças a Deus que ele faz isso, porque ele está aqui, a palavra está aqui para nos inspirar, que ele escolhe ir para a presença de Deus diante das dificuldades, diante dos milagres que ele e o seu povo precisava. Jeremias ele se torna então um profeta, um dos profetas prediletos por nós, especialmente quando passamos por momentos difíceis e queremos uma ajuda confiável sobre como pensar, como agir e como orar. Quantas vezes eu já orei a partir de Jeremias? Quantas vezes nós já oramos a partir de Jeremias? Quantas vezes não nos voltamos para cá, irmãos? E isso é o propósito da Bíblia. E quando olhamos para o contexto que vivemos, principalmente nos últimos anos, e com aquilo que aponta as notícias, as informações, os analistas da economia mundial e das condições, muitas vezes nós somos sucumbidos, sim. Muitas vezes nós temos os nossos abalos, nós temos as nossas angústias. Mas o que eu quero impulsionar vocês, assim como a minha fé tem sido impulsionada nesse tempo, é para que ao olharmos para Jeremias, para que ao olharmos para essa verdade, para esse texto, para essa palavra vinda de Deus, para que primeiro nós entendamos que é Ele quem tem o controle dos planos a nosso respeito. Não é o que o jornal vai dizer, não é o que o patrão vai dizer, não é o que um colaborador vai dizer, não é o que alguém na rua vai dizer, não é o que o filho vai dizer, não é o que alguém que nós nem conhecemos vai dizer a nosso respeito. O que vai definir o nosso presente, o nosso futuro, é aquilo que o próprio Deus tem para nós. Nós precisamos confiar de todo o nosso coração. O que acontece quando tudo em que você crê e tudo pelo que você vive é esmagado pelas circunstâncias? Eu te pergunto nesta manhã. Quando você faz planos, quando você traça projetos, quando você coloca na planilha, quando você faz uma ligação, quando você manda uma mensagem e não é correspondida, quando você se entrega a um sentimento e não recebe ele na mesma proporção, como que você lida com isso? Como temos lidado com as circunstâncias difíceis da vida? Como temos lidado com os dias maus? Como temos lidado com os momentos que nos sentimos talvez até abandonados? Esses momentos, eles servem de que modo para nós? E de que modo nós vamos vencer eles? E de tal modo nos apropriarmos dessa mudança de sorte que Deus tem para nós. Eu acredito no Evangelho, irmãos, que ele não aponta apenas para a salvação, mas um Evangelho que aponta principalmente para a redenção. Eu vou explicar melhor. Nós por muito tempo ficamos falando, e temos que falar assim, sobre o plano original da salvação de Deus para nós. Mas eu quero te lembrar nesta manhã, neste momento, que você nos acompanha, é que mais do que apenas nos salvar, Deus quer nos redimir. E isso é muito maior. Redenção é um plano muito maior do que apenas salvação. Salvação é o pontapé, e aí parece um pleonasmo, né? Que dá início àquilo que chamamos de jornada da fé. Salvação é o começo da nossa jornada da fé, assim como o batismo é um primeiro passo, um dos primeiros passos. A redenção em todas as áreas da nossa vida é o projeto máximo de Deus para a humanidade. E muitas vezes, numa visão, inclusive teológica e escapista, nós ficamos falando muito de problemas, nos apegamos muito às dificuldades, nos apegamos muito àquilo que de fato a Bíblia traz como marcas dos últimos dias, mas nos esquecemos de que o Deus que atuou no passado, que atuou há 2000 anos, Ele atua hoje, Ele atuará para todo sempre. E muitas vezes nós não nos apegamos a essa fé do Evangelho, da boa notícia e da boa esperança. Então nesta manhã, neste momento, eu quero reforçar com vocês o Evangelho da boa notícia. O Evangelho que é capaz sim de mudar a minha e a sua sorte, que é capaz sim de nos tirar de um lugar de cativeiro, de opressão, de escassez, de medo, de indiferença, de ignorância, de ofensas, para nos levar para um lugar de bonança, de plenitude, de paz. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que, porque Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ou do seu amor.
Irmãos, se alguém um dia te perguntar, você acredita em teletransporte? Fala assim, eu acredito, porque eu já fui teletransportado. Eu fui transportado do reino das trevas, do império das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do amor, amém? E se você entender isso, tudo muda. Nós fomos transportados. Imagina só, agora entrando no meu fantástico mundo do Marcos aqui, da minha imaginação. É ser transportado. É Deus, ao enviar Jesus, ao cumprir a obra da cruz, Ele dizer, olha, eu não apenas estou tirando vocês do império das trevas. Eu não estou apenas fazendo com que o jogo de vocês, se vocês perdiam o jogo de 7-1, tipo Brasil e Alemanha, agora vocês vão pelo menos empatar 0-0. Não. Ele está fazendo algo infinitamente maior. Quando Deus entra na nossa história, quando nós nos rendemos a Ele completamente, sabe o que Ele faz? Ele nos pega, nos arranca do império das trevas e nos transporta para um reino do seu amor. E o reino do amor de Deus, a Bíblia diz que é o reino de paz, justiça e alegria. Não é um reino de choro, não é um reino de guerra, não. O reino de Deus é um reino de paz, de justiça e de alegria. É o reino do seu amor, irmãos. E como um pai que ama os filhos, Deus não tem prazer na nossa tristeza, acredite. Deus não tem prazer na minha e na sua amargura, não. Ele nos tirou, nos libertou de um império de trevas, de opressão, de maldade, de morte, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amor. E aí o texto continua dizendo, deixa de Colossenses ainda, Diego, passa, por favor. No qual temos a redenção, e como consequência, a remissão dos nossos pecados. Nós não temos apenas nesse transporte, vindo dos céus, apenas salvação. Nós encontramos redenção. A palavra de Deus para nós hoje é redenção. Sabe o que é esse transportar de Deus do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho e o reino do seu amor? É aquilo que João 10:10 diz, porque o inimigo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim, eu os peguei, eu os libertei e eu os trago para o reino do meu amor, para uma vida, mas uma vida em abundância. Ter a convicção de que Deus pode mudar a nossa sorte é andar por esse caminho. É muito mais do que apenas falar, é crer e é caminhar por isso. Há muito mais para se ver e experimentar na vida que temos com Jesus, irmãos. Acredite. Há muito mais do que apenas sabermos que fomos salvos, orarmos em línguas, isso tudo é muito bom, nos reunirmos como igreja, tudo isso é parte do propósito. Mas eu quero te encorajar nesta manhã, neste momento, a acreditar que existe sim uma vida plena e existe uma vida de abundante liberada para nós também. Em Jesus, nós somos tirados do cativeiro. Em Jesus, nós podemos encontrar a Deus Pai, e em Jesus, a nossa sorte ela é mudada. E para confirmar isso, eu gosto sempre de trazer exemplos a partir daquilo que a Bíblia nos deixa como referencial. Eu preciso de mais 15 minutos dentro do tempo, somente para compartilhar e lembrar os irmãos daquilo que nós temos sido lembrados a partir da história de Ana. Você pode abrir sua Bíblia rapidinho, no primeiro livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 1, texto clássico conhecido por nós, mas nem sempre nós fazemos uso dos valores desse texto. A sorte de Ana foi mudada, sim ou não, irmãos? A sorte de Ana foi mudada. Ela teve a sorte dela mudada. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu anotei a minha definição de sorte, a minha compreensão de sorte a partir daquilo que eu compreendo da minha caminhada de fé. Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação e com a devida tomada de posição diante de Deus. Isso é sorte. Sorte não é loteria. Sorte não é o acaso. Sorte não é cara ou coroa. Não. Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação e com a devida tomada de posição diante de Deus. Guarde isso daí. Se você quer ter a sua sorte mudada, acredite, é preciso que eu e vocês também tomemos uma posição diante de Deus. Que nós também tenhamos a coragem de lançar a pedra. Que nós também tenhamos a coragem de fazer aquilo que depende de nós. Porque o passo e o milagre depende de Deus, o sobrenatural é dele. Mas existem tomadas de posições que são nossas.
e que ninguém pode fazer por nós, nem pastor, nem amigo, nem filho, nem pai, nem mãe pode tomar essas posições por nós. 1 Samuel capítulo 1, vou ler rapidamente. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zute. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 3: todos os anos esse homem, todos os anos, ele subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finé, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Guarde isso aí, nós vamos conversar sobre isso. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Quantos já tiveram momentos de dificuldade que choraram, que perderam a fome? Quantos já tiveram? Eu já tive, vários. Quantos já tiveram? Momento de dificuldade, falar assim, cara, não tem fome. E lágrimas escorrer e você perdeu o controle. Ana. Então diga assim, eu sou normal, graças a Deus por isso. Nesse sentido nós somos normais, amém? O texto continua dizendo, Ana, sempre que subia, Ana chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Isso acontece também, né? Quando nós estamos chorando, a primeira coisa que a pessoa mais próxima da gente fala assim, por que você está chorando? Né? E a gente demora para falar, e quando é homem, normalmente nós demoramos um pouco mais, né? Eu não sei vocês, eu demoro um pouco mais, mas eu sei que é normal chorarmos, e é também normal que a pessoa que nos ama, porque Eucana amava Ana, a pessoa que nos vê chorando, que ela chega e pergunta, por que você chora? Tudo normal aqui dentro de um contexto natural de vida. O texto continua então dizendo, por que está triste? Ela não somente chorava, ela estava triste, abatida. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Aqui ele se garantiu, hein? Eucana aqui quis falar assim, eu sei que você está triste, nós não temos filho, você não tem filho com você, mas será que eu não sou melhor que 10 filhos? É tipo aquela tentativa nossa, quando alguém está chorando perto de nós, que nós amamos a pessoa, e nós sempre tentamos, com muito amor, com muita verdade, mas tentar mediar a situação e falar assim, não, mas hoje não deu para a gente comer, mas amanhã a gente vai comer isso aqui, não é verdade? A gente não faz isso. Se um filho chega chorando para a gente, papai, hoje eu queria comer espetinho, hoje eu não tenho dinheiro para o espetinho, que eu falo para ele, para minha filha, calma, amanhã a gente pode comer o espetinho, não é assim que a gente faz. Filha, será que não é melhor a gente comer o que tem na geladeira? Não é assim que a gente faz. Era que Eucana propôs para Ana, naquele momento. Irmãos, mas eu posso ser sincero com vocês, tem momentos que apenas trazer uma resposta convencional não vai suprir a necessidade da pessoa. Vamos ser sinceros, tem momentos de muitas angústias, de muitas aflições, de muitas dificuldades, em que somente dizer uma palavra não vai ser o suficiente. Nós precisamos entender isso também, ainda que tenhamos boa vontade, mas nós precisamos ser autênticos nisso. Versículo 10, aqui começa algo extraordinário. E com a alma amargurada, Ana chorou muito. Ana não chorou pouco, põe litros aí de choro. Ana chorou muito, sabe por quê? Porque não era algo que acontecia pela primeira vez. O texto diz que já vinha de anos acontecendo isso. Todos os anos, todas as vezes que eles subiam para adorar o Senhor dos Exércitos, o que acontecia? Penina tirava sarro da cara de Ana. Todas as vezes que isso acontecia, Ana se lembrava das suas dificuldades, da sua esterilidade, da sua infrutificação nessa área. Eu sei que tem momentos da vida em que algumas situações acontecem, que dá uma vontade de chorar, porque nós lembramos de áreas da nossa vida que são infrutíferas. E a coisa é tão suja, porque o diabo ele usa, vou tomar a liberdade, peninas na nossa vida, para nos lembrar daquilo que está dando errado. O diabo ele coloca pessoas, que talvez poderiam ser até pessoas para nos impulsionar e nos ajudar, mas que são pessoas que vão ajudar a pisar e amassar. Pessoas que vão falar assim, você não tem filho, né? Você não conseguiu, né? Seus boletos são atrasados de novo. Você não passou de fase de novo. Você não conseguiu vencer esse pecado de estimação de novo. Você não conseguiu ser um bom pai de novo. Você não conseguiu de novo.
E nesse momento, o texto diz que Ana chorou amargamente, chorou muito, mas ela fez algo que muda a história. Versículo 10: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11: e fez um voto. Ela não somente orou, ela tomou uma posição diante de Deus e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Sabe o que Ana estava fazendo aqui? Um compromisso irrefutável com Deus, um compromisso sério com Deus. Ana estava no limite do limite, e ela só podia dizer assim: Deus, nas minhas palavras, ou o Senhor muda a minha sorte, ou o Senhor muda a minha sorte. Não que ela estava dando um decreto para Deus, mas é porque ela não tinha mais forças naturais e humanas para lidar com tamanha esterilidade, com tamanha infrutificação numa área da sua vida. Aqui, irmãos, vamos ser sinceros, nós estamos falando de esterilidade no sentido de gerar filhos naturais, mas a esterilidade aqui, ela pode assumir todas as áreas da nossa vida que estão infrutíferas. Talvez a sua área profissional, que por anos ou por tempos vem de maneira infrutífera. Talvez a sua área emocional, que você não consegue lidar bem com as suas emoções, seus sentimentos, suas vontades de maneira infrutífera. Talvez é seu relacionamento conjugal, talvez seu relacionamento com seus filhos, talvez seu relacionamento no namoro, talvez é o seu relacionamento pela falta de namoro, né? Por não conseguir se relacionar e acreditar que você vai encontrar alguém que vai ter o mesmo coração que o seu, ligado a Deus, e que vai viver tudo isso. Talvez é pela escassez financeira, talvez uma infrutificação na sua vida espiritual, talvez uma infrutificação na sua corrida ministerial. Talvez quando você olha para aquilo que você gostaria de estar vivendo, Ana gostaria de estar correndo atrás dos filhos, mas ela olhava para a esterilidade. E talvez você já gostaria de estar correndo atrás dos seus filhos espirituais, e você está aqui parado lá atrás. Ou talvez você gostaria de estar nesse momento de julho, viajando para Orlando, como a gente vê muitos daqueles que conhecemos ou não postando. E muitas vezes nós não estamos viajando nem para a cidade do lado. Entende isso? Ana queria estar correndo atrás dos filhos, irmãos. Mas naquele momento Ana tomou uma posição séria diante de Deus. Amargurada, com o coração apertado, choroso, abatido, angustiado. Mas Ana vai para a presença do Senhor e ela faz um voto a Deus. A história de Ana nos ensina algumas coisas que eu vou passar por elas para a gente concluir. Primeiro, sem exceção, todos nós podemos passar por momentos difíceis e angustiantes. Acredite, todos nós estamos sujeitos a isso. E o tamanho da dificuldade sua é a maior dificuldade que você pode suportar, porque Deus não nos dá algo que nós não possamos suportar. Mas eu quero dizer algo nesta manhã: a sua dificuldade, ela não é maior, tampouco menor que a dificuldade do seu vizinho. Acredite. Mas você talvez fale assim: mas Marcos, você está falando isso para mim porque hoje você vai para casa. Não, amigos. Isso aqui não quer dizer se está tudo bem ou se não está tudo bem. Não é isso aqui que define, vocês estão me entendendo? Porque talvez seria mais fácil, vocês estão achando, não. É entendermos que a dificuldade que o Marcos passa é a dificuldade diferente da que o João passa. E a dificuldade do João é a dificuldade do João. E se é a dificuldade do João, se é o grito dele, se é a área infrutífera dele, é aquilo que amargura ele. Então não é menor ou tampouco é maior que a minha, me entende isso? Segunda coisa que nós aprendemos com Ana: em meio às dores, medos e perdas, precisamos nos recompor, irmãos. Isso aqui para mim é muito sério. Quando o texto diz no versículo 12: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se movia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Olha isso, irmãos. Ela estava lá chorando diante de Deus, e Eli, o sacerdote, um homem de Deus. Irmãos, nós não queremos, mas nós até podemos errar, infelizmente, com vocês. Mas nós não queremos, vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas Eli aqui julgou que Ana estivesse embriagada, diante de tamanha dificuldade que ela vivia, diante de tamanha amargura que ela refletia naquele momento. Ela então disse: não julgues tua serva, uma mulher, como uma mulher vadia. Estou orando aqui, até agora, por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli então respondeu: vá em paz,
e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O que nós aprendemos com Ana é que em meio às dores, às dificuldades, aos momentos difíceis, nós precisamos ir à presença de Deus em busca de socorro. Eu estou aqui nesta manhã para te dizer que para a sua sorte e a minha sorte serem mudadas, nós precisamos ir até aquele que tem o controle de toda a sorte, e aí não é sorte na perspectiva natural, mas aquele que tem o governo de tudo e que sabe quais são os planos dele para nós mesmos. Pastor, eu estou angustiado, eu estou cambaleante, eu mal consigo orar. Ana foi desse jeito. Eli não conseguia ouvir a voz dela. Imagina alguém chorando e... Foi por isso que Eli começou a achar que ela estava bêbada. Tem momentos que vai ser assim, irmãos, mas que nós possamos ir até a presença de Deus, que nós possamos ir. Ana precisou tomar uma posição para mudar a área infrutífera da vida dela. Se você não tomar uma posição, como essa área infrutífera irá mudar na sua vida? Eu te pergunto. Irmãos, é hora de nós dizermos para nós mesmos, diante de Deus e diante da igreja do Senhor: eu quero mudar, eu vou mudar, eu vou assumir um posicionamento, pois eu não admito mais nenhuma área infrutífera na minha vida. É sobre isso. Nós não temos que nos conformar com a esterilidade que nós temos vivido. Nós não temos que nos conformar com a escassez. Nós não temos que nos conformar com a infrutificação ou com as dificuldades, pelo contrário. É hora de nós assumirmos um posicionamento sério em todas as áreas da nossa vida, em todas as nossas relações. Quando eu tomo uma posição, sabe o que isso significa? Eu estou dizendo para mim e para Deus: o que depender de mim, a situação vai mudar. Tomar uma posição é dizer: a situação vai mudar. Sabe qual que é o problema nosso? Muitas vezes nós queremos resultados diferentes, sem tomadas de posições diferentes. Nós queremos colher frutos dos quais nós não lançamos a semente. Agora, se você tem semente lançada, a boa notícia é: nenhuma semente que é lançada diante de Deus, ela será perdida. Todas as sementes são lançadas diante de Deus, no devido tempo elas dão fruto. Elas dão fruto, irmãos. Elas frutificam, elas florescem. Nós devemos apresentar diante de Deus, eu aprendo com Ana também, sem reservas. Quando nós vamos para a presença de Deus, irmãos, vamos sem reservas. Rasguemos os nossos corações. No contexto bíblico do Antigo Testamento, alguns rasgavam as suas vestes. A pergunta que eu te faço nesta manhã é: até que ponto que você está disposto a rasgar o seu coração e as suas vestes para que a sua sorte seja mudada, para que a sorte da sua família seja mudada? Vamos sem reservas. Se entregue ao Senhor sem reservas, irmãos. Ana se entrega ao Senhor sem reservas. Ana não teve medo de se comprometer com Deus. Irmãos, não tenham medo de se comprometer com Deus. Não duvide de Deus, e não duvide que Ele pode mudar assim a sua sorte. Ana foi tão louca naquele momento, e desejava tanto que Deus mudasse a sua sorte, que ela disse: se o Senhor mudar a minha sorte, eu faço um voto aqui, que o meu filho, ele vai ser consagrado ao Senhor todos os dias da vida dele. Ele vai deixar a barba e o cabelo crescer para sempre. Detalhe, esse era o voto de Nazireu. O voto de Nazireu é o mesmo voto de Sansão. Detalhe, o voto de Nazireu, ele perdurava até uma certa idade, quando a pessoa servia como líder naquele tempo. Mas Ana propõe um desafio maior para Samuel. Ela assume como mãe uma tomada de posição pelo filho que ela não tinha ainda, mas pela semente que ela estava lançando naquele momento. Sabe o que é? Será do Senhor. Sabe o que eu entendo que são votos, irmãos? Não tenha medo de fazer votos. A Bíblia fala para fazermos votos e cumprirmos. Tem pessoas que, pelo medo de não cumprir, não faz votos. Aí eu te pergunto: é medo de não cumprir, ou porque você não quer tomar uma posição de fato para viver a sua mudança de sorte? Não tenha medo de fazer votos a Deus. Votos não mudam Deus. Votos, eu confio e acredito que votos são apenas um instrumento de Deus para me lembrar todos os dias que eu dependo totalmente dEle. Em abril desse ano, eu e Maiara entramos num voto. Para quem me conhece sabe que eu amo arroz. Amo de paixão. É a minha coisa preferida, é arroz, depois sanduíche. Amo arroz, amo. Eu como arroz cru, de manhã, de tarde, de noite, se preciso for. Mas eu fiz um voto com Deus. Deus, eu só vou comer arroz agora na minha casa.
Daqui 2 semanas eu vou comer arroz lá, irmãos. Daqui 2 semanas eu vou comer arroz lá. Irmãos, quando eu vejo um arroz, o arroz que o Bispo Sérgio faz então, né, meus olhos brilham, aquele arroz apimentado que ele faz, meu Deus, eu falei para ele, Bispo, você vai fazer para mim, né? Mas sabe o que eu estou falando isso, irmãos? Talvez é algo tão simples, mas para mim é um sacrifício. A Maiara está num voto de 0 chocolate, desde abril. E talvez você fale assim, Marcos, é fácil. Não, nós sabemos o tamanho da nossa dor. Mas eu posso dizer, sabe por que disso? Ficar sem arroz mudou Deus? Não. Mudou o Marcos? Diminuiu só o meu percentual de gordura. Mas sabe o que fez? Me fez lembrar todos os dias, quando eu vejo um prato de arroz suculento, da minha mãe, da minha esposa, da minha sogra, do meu bispo fazendo. Sabe o que me lembra? Eu não confio em mim mesmo, eu confio no Deus a quem eu sirvo. O meu voto com Deus é só para me lembrar em quem eu tenho confiado. Não é nada místico, não. É para me lembrar todos os dias que eu confio num Deus que pode mudar a minha sorte, sim. Ana fez um voto. Eu quero te convidar a tomar uma posição. E por que não, talvez fazer votos a Deus e cumpri-los. Voto de ser fiel a Deus. Voto de servir a Deus. Voto de fazer talvez algo que você nunca fez. Para Deus em primeiro lugar, para que Ele gere o milagre que você tanto deseja. Uma outra coisa que eu aprendo com Ana é que quando permanecemos em oração, nós precisamos permanecer em oração pelos nossos milagres, até que as nossas almas sejam completamente derramadas diante de Deus. Eu não sei se isso mexe com você, mas quantas vezes nós passamos diante de Deus e não paramos. Eu quero te convidar nesses dias, com muito temor e amor diante de Deus, para mudar a sua sorte, a tomar uma posição de passar, mas de parar lá até que a sua alma seja derramada, até que a sua alma seja totalmente derramada diante dele, até para que ele tenha tudo de você, e tudo de mim, e tudo de nós.